Olá, 2 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília. Você vai ver nesta edição do Em Cima da Hora. Mais ataques de facções criminosas em São Paulo. Um agente penitenciário foi morto a tiros. O partido do presidente boliviano Evo Morales vence as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Ele garantiu maioria no Congresso, mas não bastante para mudar a Constituição. Eu sou Guilherme Cardoso e você está na Globo News, seu canal de jornalismo 24 horas no ar. Novos ataques de facções criminosas em São Paulo. Um agente penitenciário foi morto a tiros na noite deste domingo. Ele estava num telefone público quando foi atacado por homens armados que passavam num carro. Bandidos também abriram fogo contra outro agente penitenciário no início da noite, em Guarulhos. Ele não ficou ferido. Mais cedo, 14 integrantes de uma facção criminosa foram presos na Baixada Santista, numa mega operação da PM de São Paulo. Em Peruíbe, no litoral paulista, a polícia prendeu hoje 14 pessoas acusadas de planejar novos atentados contra policiais e agentes penitenciários. Mais de 20 bloqueios foram montados nas entradas da cidade. Segundo a polícia, os presos são do segundo e terceiro escalão da organização criminosa. Um deles é suspeito de ter assassinado um policial em Santos no mês passado. Esta reunião ela poderia se consubstanciar e planejar novos ataques. Né? Novos ataques à Polícia Militar, à Polícia Civil, à área da Secretaria de Assuntos Penitenciários, ao Judiciário, enfim, à estrutura de segurança do Estado. Este sábado, outros 9 integrantes da mesma facção foram presos no interior do estado quando se preparavam para atacar na região de Presidente Prudente. Na periferia de São Paulo, mais um agente penitenciário foi assassinado ontem, o terceiro em uma semana. Neste centro de detenção provisória, na zona leste de São Paulo, os agentes estão de luto. Em protesto contra a morte dos colegas, os funcionários suspenderam outros 2 centros de detenção provisória da capital paulista. Tensão no presídio de segurança máxima de Presidente Bernardes, no interior de São Paulo, depois de horas de quebra-quebra promovido pelos presos. Da Secretaria de Segurança Pública. Os agentes entraram no presídio por volta das 9h30 da noite. A revista nas celas começou logo depois. Os presos reagiram com gritaria. A dia deve continuar durante toda a madrugada. Essa é da presidência do México, López Obrador, se declarou os preliminares da contagem dos votos. O presidente da Bolívia, Evo Morales, declarou que o seu governo e o seu partido, o Movimento ao Socialismo, saíram vitoriosos na eleição deste domingo. De acordo com Morales, o movimento conseguiu 70% das cadeiras da Assembleia Nacional Constituinte. Os eleitores bolivianos escolheram os 255 integrantes da nova Assembleia Constituinte. A partir do dia 6 de agosto, promessas de campanha de Morales pode consolidar a nacionalização dos recursos naturais, iniciada depois da posse dele em janeiro. Vão ter a chance de refundar o país. Os eleitores também votaram no referendo sobre a autonomia das províncias, mas o projeto recebeu ao governo. E foram esses empresários e políticos que correram sem problemas, previsão de 20 mil soldados e observação da Organização dos Estados Americanos e da União Europeia. Agora são 2 horas e 22 minutos pelo horário de Brasília. Assista a seguir a representação do Jornal das 10. A próxima edição do Em Cima da Hora começa às 3 da manhã. Até já. Atenção para o top de 5 segundos. Jornal das 10. Golden Cross, fazendo sempre mais por sua saúde. Jornal das 10. Apoio Gol, o carro mais querido do Brasil. Uniclass, presente quando você precisa, invisível quando você quer. Digital. É verdade. Eu acho muito maneiro essas coisas de MP3 player, notebook, Palm e tudo isso tem no ponto frio. Porque o mundo digital tá lá.
E para você ter a melhor qualidade de imagem no seu computador, o Ponto Frio tem monitores LCD de 15 polegadas a partir de R$ 599 à vista ou R$ 59,90 mensais sem juros. Você pode comprar melhor no Ponto Frio. Porque tem tudo do mundo digital. Área Volkswagen, mais querido do Brasil. Não seria bom se tudo aparecesse exatamente na hora que você mais quer? O Uniclass Unibanco é assim, presente quando você precisa, invisível quando você quer. Boa noite. Eu sou Maria Beltrão e estes são os destaques de hoje no Brasil e no mundo. Na última entrevista coletiva antes de deixar a Alemanha, o técnico Parreira contou que ficou em estado de choque depois da derrota do Brasil. Ele admitiu que os franceses mereceram a vitória e defendeu a renovação do futebol brasileiro. Enterrar o defunto com dignidade e ressurgir das cinzas. Gritos, vaias e insultos marcaram a despedida da seleção brasileira da Alemanha. Torcedores enfurecidos se juntaram em frente ao hotel em Frankfurt para acompanhar a saída dos jogadores. Nacional! Vergonha, vergonha, vergonha nacional! Cristiana Lobo comenta ao vivo a agenda do Congresso nesta semana. A CPI das sanguessugas vai ouvir o delegado responsável pela investigação do envolvimento de parlamentares na venda superfaturada de ambulâncias. Os mexicanos foram às urnas escolher o futuro presidente e renovar o Congresso Nacional. Foi a campanha presidencial mais disputada do México entre a esquerda e a direita. E sobre as eleições mexicanas, nós vamos conversar ao vivo com o professor de História Contemporânea da PUC do Rio, Maurício Parada. Daqui a 30 segundos. Um dia depois da derrota para a França, a seleção brasileira deixou a Alemanha debaixo de vaias. Os torcedores chamaram os jogadores de vergonha nacional. E na imprensa mundial sobraram elogios para o show do craque Zidane. André Tegueiro tem as notícias do dia seguinte da derrota do Brasil na Alemanha. Adeus, Brasil. Zidane dança samba. Foi como o jornal de maior circulação na Alemanha tratou da desclassificação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Vamos ver como esse assunto foi tratado pela mídia internacional. Nas bancas, as manchetes que não esperávamos ler. Da Alemanha, Frankfurter Allgemeine, França enfeitiça o Brasil. Da Itália, Il Messaggero, golpe da França, Brasil fora do Mundial, Zidane humilha Ronaldinho. Corriere della Sera, a queda dos deuses. E segue nesse tom, Zidane encanta, Henry faz gol. Fenômenos? Henry e Zidane. Não tem mais Brasil, França dá aula. Mundial da Europa, com a marca de Zizou. Na internet, o francês Le Monde. Os azuis enchem os olhos. O espanhol As. O rei Zidane ganhou, desnudou a mentira brasileira e classificou a França. Antes e durante a Copa, até ontem, o mundo esperou o futebol mágico do Brasil. Mesmo quando a seleção jogava mal, continuava a expectativa de que, na próxima partida, os brasileiros começariam a brilhar. Nessa história esquisita, o fim veio antes do começo. O transporte ferroviário de passageiros é uma realidade na Alemanha e nos demais países da Europa. Dependendo do percurso, sai mais barato viajar de trem do que de avião. Sobre trilhos, a viagem é mais confortável do que se fôssemos de ônibus ou de carro. De trem se vai longe e rápido com segurança. A seleção brasileira não foi longe nessa Copa do Mundo. Foi uma decepção. Paramos nas quartas de final. Vamos ver então como foi o dia seguinte à derrota para a França.
A rotina das entrevistas foi mantida. A diferença estava no tipo de pergunta que era feita e na dificuldade em se arrumar respostas para justificar o fracasso da seleção. Não me preparei para esse momento, a gente não se prepara nunca para a derrota, a gente só se prepara para a vitória. Então ontem, depois do jogo, eu estava, como qualquer brasileiro, em estado de choque mesmo. Logo depois da eliminação, os jogadores foram imediatamente liberados e alguns tiveram pressa em deixar o hotel, principalmente os que permaneceram na Europa. Os Ronaldos, por exemplo, foram embora logo pela manhã. Quem deixou para ir mais tarde enfrentou pressão da torcida. Roberto Carlos foi uma das vítimas. O último grupo que partiu para o Brasil no início da noite também não foi poupado. Time de pipoqueiro! Envergonhados, tristes e mal dormidos. A derrota para a França tirou o sono da maioria dos jogadores. Vários jogadores foram dormir 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Eu mesmo fui dormir 7 horas da manhã, conversando com a minha esposa, tentando achar alguma explicação. Cicinho tenta explicar. Faltou fazer o gol. Nós tentamos. Todo mundo correu, todo mundo tinha a vontade de vencer, mas infelizmente não aconteceu. É difícil entender por que essas malas não estão indo para Munique. Os alemães estão em campanha permanente contra os ladrões que atuam nas estações de trem do país. Eles ficam à espreita, aguardando qualquer distração dos passageiros nas plataformas para levar objetos de valor. Não pode haver falhas na segurança. É a rígida norma germânica. Onde falhamos? Que erros cometemos para sermos desclassificados nas quartas de final da Copa do Mundo? É algo inédito para a Parreira. O dia seguinte a uma eliminação numa Copa. É hora de lamber as feridas, né? Refletir sobre o que aconteceu, não só no jogo, mas em todo o trabalho, desde que foi feito desde o início. Então foi um tropeço grande para um time que tem sempre a expectativa de ser campeão. Porque uma seleção com tanto talento não jogou bem. O mais difícil para a Parreira foi unir o grupo e fazer craques com objetivos individuais jogarem como uma equipe. O candidato a melhor time do mundo não conseguiu ser um time. Eu acho que o nosso desafio desde o início foi exatamente esse, fazer com que esses talentos jogassem em equipe. Nós conseguimos em determinados momentos, durante bons jogos na eliminatória, durante a Copa das Confederações, e não conseguimos com a mesma intensidade na Copa do Mundo. Em campo, uma postura apática, acomodada. Eu tive essa sensação dentro de campo também, que a gente poderia resolver o jogo de uma hora para outra. E às vezes isso no futebol não acontece. O quadrado não foi mágico e o melhor do mundo teve atuações apagadas no Mundial. Na minha cabeça eu sempre tive bem claro isso, fazer o meu melhor para ajudar a seleção brasileira, então criou-se uma expectativa muito grande em torno da seleção, que tinha que ganhar e jogar bonito, só vencer não era suficiente. E agora assim, sair assim é o que nos deixa mais triste. A gente vai acabar estigmatizando o jogador, achar que perdeu a Copa por causa do Ronaldinho. Não vamos... Lembre bem o que aconteceu com a imprensa, com o Dunga. Acabou a Copa de 90, Dunga saiu estigmatizado. Nós é que tivemos que trazê-lo de volta em 94 para que ele levantasse a taça. Se rendeu aquilo que era esperado ou não, o jogador continua sendo o Ronaldinho. E a gente vai precisar do talento dele mais para frente. De quem menos se esperava, veio a exceção. Os guerreiros da defesa. Dida, Juan, Lúcio e Zé Roberto. Garra pura. Nessa parte do trem-bala existe uma área onde os passageiros podem comer e beber, ficam em pé, mas é uma área confortável. E aqui a gente encontrou um grupo de torcedores brasileiros, amigos que estiveram no estádio de Frankfurt. Cadê o ingresso? Você vai guardar esse ingresso? Boa de recordação. E assistiram Brasil e França. O que vocês acharam do jogo? O que você achou? Eu achei que o Brasil foi extremamente covarde, né? E faltou atitude. Faltou atitude e eu acho que os brasileiros ficaram admirando muito o Zidane, entendeu? Vocês tinham ingresso para assistir semifinal e final. E agora? Agora vamos torcer o Portugal, né? Mas o Brasil repetiu o que a Argentina fez, se acovardou e jogou para empate. Deixa eu checar aqui com o terceiro do grupo de torcedores. Estão indo para Colônia de trem. E de lá? De lá nós vamos continuar tomando cerveja, curtindo a dor e vamos tentar ver se Portugal
tira da gente um pouquinho dessa dor de cotovelo que a gente, porra, vai curtir até sei lá quando, né? Entendeu? Ok, muito obrigado. Qual será, então, o futuro da seleção brasileira depois dessa decepcionante desclassificação na Copa do Mundo? E agora, Parreira, o que fazer? Começar a projetar o futuro. Enterrar o defunto com dignidade e ressurgir das cinzas. Cinzas que tornam nebuloso o futuro da comissão técnica. Nós somos prestadores de serviço à Confederação Brasileira de Futebol, meu vínculo empregatício é com o Clube de Regatas do Flamengo. Guardar o que vai acontecer. Depois da Copa, o técnico Parreira vai se encontrar com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Em pauta, o futuro. Assim que nós sentarmos e conversarmos, é evidente que vocês serão informados de qualquer decisão. Por enquanto, ficar tranquilo, desacelerar mesmo com a família, esquecer um pouco o futebol por algum tempo, eu acho que faz bem. Depois de cada Copa, o processo de renovação depende muito do resultado. Uma seleção campeã tende a prolongar a permanência de veteranos. Um time eliminado pode abreviar despedidas. Essa força de ter que renovar surge de uma maneira avassaladora. Eu acho que nós temos que preparar um novo caminho para 2010 e 2014. E começa, evidentemente, vendo que é preciso ser renovado. As laterais. Roberto Carlos, 33 anos. Cafu, 36. Para eles, o caminho até 2010 é mais que improvável. Se bem que o capitão não descarta continuar. Para a Copa de 2010 a gente não sabe se vai estar ou não, mas o importante é a gente trabalhar e estar sempre à disposição. Entre os que estão acima dos 30 e com o horizonte mais curto, Emerson, Zé Roberto, Juninho, Ronaldo, que faz 30 em setembro, mas o fenômeno não acha que este Mundial tenha sido o último. Não, espero que não. Para frente é refletir, temos mais 4 anos de trabalho até a próxima Copa do Mundo e com certeza o Brasil vai voltar a brilhar. Não tenho a menor dúvida disso. Com o Brasil fora da Copa, os torcedores estão divididos para quem torcer agora. Bom, a simpatia maior é por Portugal. Além das ligações históricas com os nossos patrícios, Portugal é Luiz Felipe Scolari e Filipão é Brasil. De um dia para o outro, o que era otimismo virou frustração. Na parede, a decepção, a indignação, a revolta e a ironia dos torcedores. Nas ruas, a vergonha de usar a camisa verde e amarela. Eu dormi na casa do amigo meu e acordei agora, peguei a blusa e vim com ela. Senão, obviamente, não ia usar, não tá merecendo. E se o Brasil não está merecendo, há quem tenha coragem de vestir a camisa do time rival. Eu gosto de Zidane. O domingo foi de ressaca para os brasileiros. Ressaca moral. Essa seleção brasileira é uma coisa ridícula, né? Pô, começando só tem artista. O pior de tudo é não ter perdido. O pior de tudo é você ver a seleção completamente apática, os caras completamente mortos no campo. O sonho do Hexa foi adiado para 2010, mas os brasileiros continuam respirando futebol. E se não dá mais para apostar na seleção brasileira nesta Copa, para quem será que o povo vai torcer agora? Alemanha, Itália, França ou Portugal? Depois da terceira derrota seguida para os franceses em Copas, fica difícil apoiar os campeões de 98. A França agora virou meio que Argentina pra gente, né? Tá entalado, acho que em todo mundo. O que mais vale em campo agora, pelo menos para algumas mulheres, é a beleza dos tricampeões italianos. A minha grande decepção foi o Paraguai, por causa do Roque Santa Cruz, que foi embora para casa cedo. Mas agora, já que não tem mais Roque Santa Cruz, eu fico com os jogadores da Itália e estou acompanhando, estou lá firme e forte acompanhando todos os jogos. O país sede da Copa também atrai a simpatia na luta pelo Tetra. A Alemanha está em casa, os caras estão bem preparados, tem aquele povo gritando atrás deles, eu acredito que seja um bom incentivo. Mas a maioria mesmo. Portugal. 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 Os motivos são variados. Também tem um pouquinho de sangue português, todos nós temos, né? Tem outro Ronaldo, né? Vamos torcer pro último Ronaldo que sobrou. Mas a principal razão tem nome: Luiz Felipe Scolari. O Filipão tá lá representando o Brasil lá, então estamos junto com ele. É o Brasil que continua na Copa.
Daqui a algumas horas devem sair os primeiros resultados das eleições mexicanas. Neste domingo, o México foi às urnas para escolher o novo presidente e o novo Congresso. 5 candidatos disputam a preferência dos eleitores. E os 2 primeiros nas pesquisas estão tecnicamente empatados. A manifestação no centro da cidade do México não era a favor de nenhum candidato, mas contra todos eles. O que unia estudantes, trabalhadores rurais e dezenas de outros grupos era o descontentamento com a economia e a política do país. Na frente, cercado de seguranças, o subcomandante Marcos, o homem misterioso que está sempre com máscara, cachimbo e fone de ouvido. Ele comandou uma fracassada guerrilha indígena no começo da década de 90. Ficou 5 anos desaparecido e ressurgiu nesta eleição para criticar, inclusive, os candidatos da esquerda. A pobreza do país não foi tema só da manifestação, mas de toda a campanha eleitoral. Era o assunto na fila de votação. Espero que haja justiça para nossa gente necessitada, disse esta mulher. Que haja muito emprego, isso é o principal, completou este homem. Os 2 candidatos que lideram as pesquisas prometeram reduzir a pobreza. O candidato esquerdista Andrés Miguel López Obrador chegou cedo na sessão eleitoral e esperou quase 1 hora na fila para votar. Ele defende mais intervenção do Estado na economia, tem um estilo que os adversários chamam de populista, mas foi considerado um bom prefeito da cidade do México. Ele está praticamente empatado com o governista Felipe Calderón, que foi a pé até a sessão eleitoral. Felipe Calderón votou no fim da manhã nesta sessão num bairro de classe média da cidade do México. No estilo e nas propostas, ele é o oposto de López Obrador. Calderón cultiva a imagem de administrador eficiente que quer atrair investimento privado para criar mais empregos. Os 2 candidatos já prepararam os palanques para comemorar o resultado que deve sair hoje à noite, madrugada no Brasil. Estar dividido é uma boa notícia para este país. Esta é a 2ª eleição depois de 70 anos de domínio de um único partido. Sinal de que a jovem democracia mexicana já caminha com passos mais firmes. Estamos aqui no estúdio com o professor de História Contemporânea da PUC do Rio, Maurício Parada. Professor, a gente está vendo aqui nas agências de notícias, os principais institutos de pesquisa no México dizem que se sentem incapazes de apontar um vencedor. Também as pesquisas de boca de urna dizem que existe esse empate técnico. Agora, o que a gente sabe é que talvez a esquerda possa subir pela primeira vez ao poder no México com o Obrador. Agora, que cara teria essa esquerda? Seguiria aí o populismo de Hugo Chávez ou se aproximaria mais da Argentina, da esquerda que a gente tem na Argentina e no Brasil? Eu não acredito que seja uma solução chavista para o México. Eu acho que mesmo que Obrador represente, de um certo modo, um caminho para a esquerda, para a reforma social, eu acho que até a composição do seu grupo de trabalho mais próximo é bastante pragmático, numa certa medida. Então, eu acredito que o perfil, se isso acontecer, porque é impossível a gente prever agora, mas se essa vitória se consolidar, ela é uma vitória muito curta e, portanto, vai ter que ser muito negociada, e eu acho que ela vai ser muito menos próxima aos Chávez e talvez muito mais a outras vitórias de esquerda, como no caso do Chile, no próprio Brasil, enfim, até no caso da Argentina. Qualquer que seja o vencedor, vai ser difícil governar o país, né? Não vai dar para ter maioria no Congresso. Vai ser um governo difícil nesse sentido. E, nesse caso, a gente também não pode menosprezar o terceiro partido, né? Quer dizer, o PRI, que é um partido que tradicionalmente um partido que governou o México durante tanto tempo, durante 70 anos, ele provavelmente vai ser a terceira força dentro do resultado final. Há quem diga até que o Roberto Madrasso, que é do partido, pode correr por fora e surpreender. Pois é, talvez não surpreenda na vitória eleitoral, mas provavelmente vai ter um papel chave no processo de negociação, porque se o Congresso for dividido em 3 grandes grupos, provavelmente o terceiro grupo, né, sendo ele do PRI, ele vai ter a capacidade de ser o fiel da balança, e isso, sem dúvida alguma, vai dar uma condição de governabilidade ou não para quem vencer. Professor, existe uma dependência econômica do México em relação aos Estados Unidos expressivíssima, as exportações são quase totalmente para lá. Até que ponto esse acordo comercial com os Estados Unidos e o Canadá, o NAFTA, trouxe benefícios para o país? Bem, benefícios há no sentido da exportação, né? Quer dizer, e até mesmo a entrada de dólares, né? Muitos imigrantes, enfim, trazem dólares para dentro do México, e nesse sentido a interdependência entre as economias parece ser uma coisa que não há volta, pelo menos a curto prazo.
Mas ao mesmo tempo gera e está gerando situações como essa que a gente viu no VT, de um desemprego crescente, quer dizer, e portanto isso gera inclusive o ganho, né, o avanço de falas e discursos de reforma social que são necessários. Então a dependência é grande, mas e não tem volta, e ao mesmo tempo é uma situação que o desemprego cresce, a competitividade do México evidentemente não se iguala à economia dos Estados Unidos ou mesmo do Canadá, né? E com relação ao Calderon, será que ele vem se distanciando do presidente Vicente Fox? Será que ele conseguiria um caminho diferente do que o presidente está fazendo, ou não dá muito para fugir? Eu acho que não dá muito para fugir. Talvez até, em certa medida, até aprofunde algumas tendências que o Fox desenhou. Quer dizer, não me parece que sejam muito diferentes. É necessário separar porque talvez a proximidade tenha um custo político que não seria bem-vindo agora, mas provavelmente, caso o Calderon vença, não creio que haja uma mudança de rumo séria e talvez até se aprofunde essa aproximação com os Estados Unidos. Cabe saber se isso é o melhor caminho. Daqui a pouco o professor Parada volta a conversar com a gente, porque também tem eleições na Bolívia. O partido do presidente Evo Morales conseguiu a maioria na Assembleia Constituinte da Bolívia, de acordo com as pesquisas de boca de urna. Ele teria ficado com 130 das 255 cadeiras. Mas o presidente pode enfrentar uma situação delicada para mudar a Constituição. É que ele não deve conquistar os 2/3 necessários para mudar as leis. Os eleitores também foram às urnas decidir se concedem autonomia às províncias. Pelos resultados extraoficiais, 4 das 5 províncias votaram a favor da autonomia. Os eleitores bolivianos escolheram os 255 integrantes da nova Assembleia Constituinte, que a partir do dia 6 de agosto começa a escrever a nova Constituição do país. A carta, uma das principais promessas de campanha de Morales, pode consolidar a nacionalização dos recursos naturais, iniciada depois da posse dele em janeiro. Depois de votar, o presidente disse que aguardava com ansiedade o resultado da eleição, já que os constituintes vão ter a chance de refundar o país. Os eleitores também votaram no referendo sobre a autonomia das províncias em relação ao governo central. Morales é contra e alega que a proposta pode acabar rachando o país. Mas o projeto recebeu o apoio da região de Santa Cruz, a mais rica da Bolívia, dominada pelos empresários de direita, contrários ao governo. E foram esses empresários e políticos conservadores que denunciaram o uso da máquina estatal durante a campanha para o referendo. As eleições transcorreram sem problemas, sob a supervisão de 20 mil soldados e observadores da Organização dos Estados Americanos e da União Europeia. Professor, o presidente Evo Morales vinha dizendo que com essa eleição da Assembleia Constituinte ele conseguiria aprovar uma Constituição que ajudasse na nacionalização dos recursos naturais do país, mas pelo que a gente viu aí, existe uma maioria, mas não é uma maioria folgada. Será que ele consegue alcançar os objetivos? Bem, para o que ele queria, eu acho que a situação vai ficar um pouco mais difícil, porque a expectativa dele era ter uma maioria de quase 70%, 80%. Então, e nesse caso, o cacife, né, para o jogo era muito maior. Com esse desenho, se ele se confirmar, os níveis de negociação vão ser muito mais reduzidos, né? Quer dizer, a capacidade de negociar é muito pequena. Tendo uma pequena margem dentro da Assembleia, né, Constituinte. Uma Constituição que é isso, né, pensada para refundar o país em condições, né, absolutamente novas, que implementassem projetos de reforma social e mesmo a nacionalização, né, dos recursos naturais, tendo ao seu lado, né, um processo de divisão do país em certa medida, mas do ganho dos autonomistas que são claramente contrários ao Morales. O nível de negociação que ele vai ter dentro dessa Constituinte é muito apertado e muito pequeno. Portanto, a nova Constituição e as novas condições de pacto político na Bolívia vão ser muito difíceis para o Morales. Eu não sei até onde ele vai ter condições de ceder, né, e de conseguir também, por outro lado, ganhos. Bom, muito obrigada, professor Maurício Parada, da PUC do Rio de Janeiro. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal das 10. E daqui a pouco, em mais um dia de ofensiva militar, helicópteros israelenses bombardearam novos alvos do grupo radical Hamas na faixa de Gaza. E Cristiana Lobo comenta ao vivo no Rio de Janeiro a agenda do Congresso Nacional esta semana. A gente volta já já. Lá vai Pelé, recebeu o lançamento.
que você sempre sonhou está na sua concessionária Volkswagen. Gol, o carro mais querido do Brasil. O novo ministro da Agricultura toma posse esta segunda-feira em Brasília. No Congresso, os presidentes da Câmara e do Senado se reúnem